A pessoa falou que tem dificuldade com os cálculos, né? E a minha pergunta inicial seria, o que ela entende por cálculos? O que seriam os cálculos? O que seriam os cálculos em uma questão do Enem? Então, os cálculos eles podem ser de três naturezas distintas. Assim, quando essa pessoa fala para mim que que não consegue fazer os cálculos, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte, que talvez ela esteja com um problema na tradução, tá? Na interpretação da questão em si. Ou então pode ser que ela esteja com dificuldade em resolver a equação. Será que não é a equação que ela consegue resolver? Ela consegue interpretar, mas não consegue resolver a equação. Ou então são as contas. Ela não consegue fazer as contas. São esses problemas, três níveis, né? Tradução, problemas com a equação ou problemas com as contas. Isso pode, tudo isso pode ser um problema de cálculo, tá? Remeter a um problema de cálculo. Isso eu tô pegando da afirmação lá dessa pessoa, tudo bem? Então, olha só, o que eu quero dizer com isso, tá? O que seria tradução, o que seria equação e o que seriam as contas propriamente ditas. Para que eu te fale melhor sobre isso, deixa eu exemplificar. Olha só, então para exemplificar isso, vamos colocar a mão na massa aqui. Olha aqui, ó. Joãozinho tem 20 bolinhas de gude. 20 bolinhas de gude. E Pedrinho tem 35 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude tem juntos Joãozinho e Pedrinho? Então vamos lá, olha só. O que seria um problema de tradução? A tradução, ela nada mais é do que pegar tudo isso aí que está escrito em português e passar para uma linguagem matemática, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer para conseguir traduzir com eficiência logicamente que o primeiro passo é você começar pelo comando da questão, tá? Você tem que entender o comando da questão. Mas entender o comando da questão e entender a questão como um todo é um passo que é essencial. Você tem que entender o que a questão está falando. Então, um exercício é você imaginar o que está acontecendo. Joãozinho tem 20 bolinhas de gude e Pedrinho tem 35 bolinhas de gude. Você consegue imaginar essa situação? O Joãozinho com com um bolso cheio de bolinha de gude e Pedrinho com um bolso mais cheio ainda de bolinha de gude. Consegue? Beleza. E esses juntos aqui? Quantas bolinhas de gude tem? Juntos, Joãozinho e Pedrinho. Esses juntos aqui me leva a uma adição. Então o objetivo que ele está me dizendo aqui é o seguinte, o que ele quer? Ele quer pegar a quantidade de bolinhas de gude que Joãozinho tem, juntar com a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho tem e saber quanto tem no total. É isso. Então, esse problema ele é bem mais simples que os problemas que caem no Enem. Por quê? Porque geralmente o Enem mistura conteúdos. E aqui a gente está vendo um conteúdo bem simples. Isso é uma questão contextualizada. Em todas as questões contextualizadas é possível que eu exerça essa imaginação, que eu consiga vislumbrar o que está acontecendo. Porque o contexto, a questão contextualizada tem um contexto, geralmente linkado à vida do cotidiano, tá? A vida do nosso dia a dia. Então vamos lá. Olha só, como é que eu traduzo isso aqui? Traduzir é pegar tudo aquilo que está em português e transformar para uma linguagem matemática, ou seja, transformar para uma equação. Então vamos lá, olha aqui, ó. Joãozinho, então, que eu vou chamar, tem 20 bolinhas de gude. A quantidade de bolinhas de gude que Joãozinho tem, eu vou chamar de J. Tudo bem? Então, Joãozinho tem 20 bolinhas de gude. E a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho tem, eu vou chamar de P. P é a quantidade de bolinhas de gude que Pedrinho tem. E a soma dessas duas quantidades vai me levar ao total de bolinhas de gude, que eu vou chamar de T, que é a quantidade que eles têm juntos. Tá? Lembrando que isso daqui, olha só, isso daqui já é o equacionamento. Eu acabei de equacionar o meu problema. O que é equacionar? É traduzir de uma linguagem que estava em português para uma linguagem matemática. O que é equação? Equação é quando eu tenho esse sinalzinho de igual. Eu tenho um conjunto de variáveis aqui que tem uma operação, um conjunto de números,
tem um sinal de igual e do outro lado eu tenho uma outra variável, outro conjunto de números, tá? O equacionar também, eu poderia representar isso na forma de uma inequação. Uma inequação é quando aparece um sinal diferente desse igual aqui. Poderia ser um sinal de menor, que é isso daqui, ou menor ou igual. Poderia ser maior ou maior ou igual. Ou poderia ser um sinal de diferente. Tudo isso daqui, ó, se tivesse qualquer um desses sinais em vez de igual, seriam inequações, tudo bem? Mas nesse caso aqui, quer dizer, nesse nosso exemplo, não vem ao caso. Então vamos continuar aqui. Quantas bolinhas de gude João tem? Joãozinho tem 20 bolinhas de gude. 20 bolinhas de gude. Quantas Pedrinho tem? Pedrinho tem 35 bolinhas de gude. Com isso daqui, eu acabo o meu equacionamento, acabo a minha tradução. Então, é exatamente isso que eu chamo de tradução. A tradução termina quando você escreve a equação. Então, o seu primeiro problema pode estar justamente na tradução. Você não consegue chegar à equação, você não consegue nem entender o que o problema está dizendo. Então, faça o exercício de imaginar. É isso que você tem que fazer. Imagine o Joãozinho com as bolinhas, Pedrinho com as bolinhas e por aí vai, tá? Esse pode ser o primeiro problema.